Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu não vou reiniciar a série de Atos 2:42 para ficar tranquilo. Aleluia. Atos capítulo 2, nós vamos ler os versículos 46 e 47. Algumas terças e alguns domingos eu vou trazer aqui para a igreja uma palavra direcionada para a igreja. O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração algumas coisas acerca da igreja de modo geral e acerca da igreja que nós fazemos parte de maneira direta. E eu quero compartilhar com os irmãos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma igreja viva. Uma igreja viva. Atos 2:46 diz assim: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia, na versão que está na tela diz: e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Diga amém. Diga comigo: Senhor, nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu estive por 2 terças ausente. Estávamos em viagem. Eu recebi um convite para ministrar numa igreja em Portugal e recebi um convite para ministrar numa outra igreja na Inglaterra. Aproveitei a oportunidade e pedi que eles me possibilitassem uma ida mais alongada e visitamos a nossa igreja na Bélgica, em Bruxelas. E graças a Deus foi uma viagem tranquila. Tanto Eled quanto Catarina estavam comigo. E foi uma viagem abençoada, apesar de o frio lá já estar castigando o nordestino. Mas Deus é bom. Ao longo destes dias, mesmo ausente da igreja, eu fico pastoreando a igreja. O sentimento não se desliga daqui. O senso de responsabilidade para com Deus e para com os seus acompanha a vida de um pastor o tempo inteiro. E o tempo todo você se pergunta, como pastor, o que Deus quer para a igreja que você pastoreia. Mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que um dia eu terei que dar conta das ovelhas a Deus. E isto é muito sério, e eu levo isto muito a sério. E o Senhor tem trazido, e eu sinalizei isso para os irmãos mesmo antes de viajar, o Senhor tem trazido ao meu coração uma palavra direcionada para a igreja. E eu quero começar a compartilhar algumas coisas que o Senhor me tem pontuado, mas eu não quero que seja apenas uma pregação. Eu preciso que de alguma forma o que eu vou dizer hoje e doravante se constitua num chamamento à reflexão.
para que nós pensemos em que precisamos e em que podemos melhorar como igreja. Feira de Santana é uma cidade de aproximadamente 700 mil habitantes. Nós temos uma média de 25% da população de Feira de Santana evangélica. O Brasil, um país de 200 e alguns milhões de habitantes. Somos mais de 20% da população evangélica. E somos a maior nação pentecostal do planeta. Uma pesquisa da sociologia cristã revela que 20% da população de um povo é suficiente para influenciar a sociedade a ponto de mudar o seu estilo de vida. Isso tem me feito perguntar: em que nós temos influenciado uma mudança no estilo de vida da nossa cidade e do nosso país? No ano 2019, um ano antes da pandemia, houve cerca de 21 mil eventos evangélicos no Brasil. Congressos, conferências, seminários, encontros de casais e assim por diante. A pergunta é: até que ponto estes eventos de fato impactam a vida das pessoas, ou apenas serve para encher a agenda da igreja num final de semana? Atrair ao templo pessoas que não têm compromisso com o tempo? Porque nos eventos nós atraímos pessoas, nós damos visibilidade para o templo, mas nem sempre elas são comprometidas com a igreja. Elas vieram por causa do convidado, vieram por causa da oportunidade de uma conferência e assim por diante. Como igreja, qual é o nosso papel? O que temos feito de fato para justificar a titularidade de igreja? A igreja é uma organização no seu aspecto social, mas ela é um organismo no seu aspecto espiritual. Como organismo, ela é dinâmica, viva. Não é por acaso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos um corpo, somos membros de um só corpo. E a sensação que nós temos às vezes é que o corpo parece não estar funcionando bem. E o Espírito Santo, que dá vida ao corpo, que é a igreja, está à disposição para atuar, para trabalhar e para fazer a igreja se movimentar dentro da proposta de Deus para o seu povo. A igreja primitiva, que eu gosto de chamar de igreja primeira, ou a igreja do primeiro século, é e continuará sendo uma igreja modelo para todos os tempos. Ela não tinha nenhuma estrutura física que fizesse com que nós a invejássemos, ou que faça com que nós a invejemos. A igreja do primeiro século não tinha templo, eles não tinham carros, eles não tinham leis que lhes favoreciam. A igreja do primeiro século não transmitia culto via satélite, não tinha cadeia de rádio e televisão. Existem ministérios no mundo ocidental que têm construtoras, bancos, instituições financeiras, canais de televisão.
Ou seja, nós somos de maneira clara a igreja mais próxima do cenário de Laodiceia. Rica, farta, abundante. Entretanto, apesar de termos toda a estrutura que se poderia desejar para a igreja, dos 7 bilhões de habitantes da terra, 7 bilhões e alguns milhões, cerca de 3,2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer. Quase metade da população da terra não sabe quem é Jesus. A igreja primitiva, que não tinha nada do que nós temos, em 50 anos evangelizou o mundo de então. A história diz que em 60 anos todo o mundo havia ouvido falar de Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 22 a 24, Paulo diz assim: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 15, eles eram quase 120 irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, o número de crentes já chega a quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo 4, versículo 4, o número de convertidos já chega a quase 5.000. Em Atos 2,47, que nós lemos, o texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, havia salvação de almas diariamente no ambiente da igreja primitiva. Em Atos capítulo de número 8, Lucas, que é o narrador da história desse primeiro período da igreja, escreve e diz assim: grande era a multidão dos que criam. Note que até o capítulo de número 2, Lucas fala de números, mas a partir do capítulo de número 8, Lucas não enumera mais. Não dá mais para contabilizar, o número dos salvos é muito grande. A influência da igreja primitiva se tornou tão grande que em Atos capítulo 17, versículo 6, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, e Tessalônica era uma grande e importante cidade do mundo antigo, eles se hospedam na casa de um irmão novo convertido chamado Jason, Atos 17, 6. E a multidão em Tessalônica cerca a casa de Jason para prender a Paulo e a Silas. Que interessante, eles já estavam vindo da prisão, eles saíram de Filipos, onde foram presos no capítulo 16, vão para Tessalônica e a multidão quer prendê-los novamente. Como Paulo não estava na casa de Jason, e eles não conseguiram aprisioná-lo, levaram Jason, o anfitrião, ao tribunal de Tessalônica diante dos magistrados. E a Bíblia diz que a acusação que pesava contra Jason era esta: os homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Esses homens que estão virando o mundo de ponta cabeça, esses homens que estão mudando a ordem das coisas no mundo, chegaram também aqui e Jason os recebeu em sua casa. Essa é a acusação. É interessante, a Bíblia não diz que Paulo e Silas estavam transformando o mundo, diz que eles estavam transtornando o mundo. Transtornar é mudar a ordem, é colocar de ponta cabeça, é sacudir, saculejar, bagunçar. A igreja tinha um impacto tão tremendo onde ela chegava,
que ela mudava a ordem das coisas. O seu impacto era extraordinário e agora faz-me lembrar de John Savonarola, na Itália. A sua pregação era tão forte e a conversão dos que criam na sua mensagem era tão autêntica, que se trazia os ídolos para as praças de Florença a fim de destruí-los, de modo que John Savonarola passou a ser conhecido como o inimigo dos deuses. Tamanho era o impacto da sua mensagem e daqueles que criam nela. Uma igreja efetiva, uma igreja viva. A igreja primitiva estava assim, onde ela chegava, ela mudava o cenário. Ela se torna tão autêntica e tão poderosa que 10 imperadores de Roma se levantam a fim de paralisá-la. Os crentes são esmagados pelo Império Romano, são perseguidos, torturados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada, diz o texto. Suas propriedades confiscadas pelo Estado de Roma, e ainda assim o evangelho continuava crescendo e a igreja expandindo e o nome de Jesus se tornando conhecido. Era uma igreja viva. No ano 313 da era cristã, quando os bárbaros começam a atacar as fronteiras do Império Romano, e o exército de Roma não tem força para conter as hordas bárbaras, porque Roma estava acostumada a lutar com exércitos organizados. E diante de um exército organizado, ninguém conseguia atropelar o exército romano. Mas os povos bárbaros não eram um exército organizado, eles eram tribais, então cada um atacava e dominava o território sem uma coordenação organizada desses ataques. Roma não tinha como fazer frente aos bárbaros. Constantino se levanta como imperador e declara o cristianismo religião oficial do império. Porque Constantino quer que a igreja, pela pregação do evangelho, contenha os povos bárbaros. Constantino sabia que só uma igreja viva poderia alcançar o coração dos povos bárbaros e transformá-los pelo poder do evangelho que esta igreja pregava. O que eles tinham? Qual era o segredo daquela igreja? Eu tenho bisbilhotado a Bíblia. Eu tenho orado e perguntado a Deus o que nós podemos fazer para sermos igreja de fato. E o Senhor tem me feito entender que antes de pensarmos no que está lá fora, nós precisamos começar a tratar o que está aqui dentro. Não há cura fora do corpo se o corpo estiver doente. Paul Yong-Cho, que foi pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, em Seul, faleceu há 2, 3 anos atrás, já com 90 e alguns anos, mas a igreja que ele passou para o seu sucessor é uma igreja com 1.600.000 membros. Quando ele começou a orar pedindo a Deus a união das duas Coreias, depois de um período de jejum e oração, ele diz que o Senhor falou com ele: por que antes de unir as duas Coreias, nós não pensamos em unir a sua casa? Porque Yong-Cho tinha um problema grave de relacionamento com o seu pai, tinha um problema grave de relacionamento com o seu irmão, e ele foi orar e se reconciliar com o seu pai, e se reconciliar com o seu irmão. E depois da reconciliação ele volta à campanha de oração, novamente pedindo a Deus a união das duas Coreias. E o Senhor falou com ele agora: por que antes da união das duas Coreias nós não pensamos na unidade da igreja? Primeiro segredo de uma igreja viva, e eu acredito que eu não vou conseguir passar do primeiro hoje,
e nem pretendo pregar desesperado e nem passar do horário. O primeiro segredo de uma igreja viva é comunhão. O que tornava a igreja primitiva uma igreja imbatível, viva, poderosa, incontrolável, era a comunhão que eles colocavam no exercício da vida cristã. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 1, versículo 14, que eles perseveravam unanimemente no templo. No capítulo 2, 46 que nós lemos, diz que eles perseveravam unânimes. Em Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão aqui é koinonia, que dá a ideia de conexão, ligamento. Eu sempre digo, e eu acho que eu vou fazer um exercício para corrigir esse exemplo. Dificilmente o meu pé alcançará tocar na minha cabeça. E se eu forçar muito, pode ser que alguém pense que um pacote de biscoito creme cracker está sendo pisado. O fato de o meu pé não alcançar a minha cabeça não significa que o meu pé não esteja em comunhão com a minha cabeça, porque eles estão ligados por nervos, músculos, estrutura óssea, vasos sanguíneos, pele. O que significa dizer que nem sempre proximidade é sinônimo de comunhão. Às vezes estou próximo e não tenho comunhão, e às vezes estou longe e a comunhão está em evidência e em exercício. Como alcançar o mundo? Como impactar a nossa cidade? Como impactar a nossa família sem a prática da comunhão na vida cristã? Nós somos peritos na pregação, nós evangelizamos, nós vamos para as ruas, nós temos programas, eu já disse, mas na prática, a comunhão entre nós, membros do corpo, vai gerar um impacto muito mais poderoso do que o barulho da nossa voz. E é interessante observar que eles sempre aparecem unidos no livro dos Atos dos Apóstolos. A minha oração hoje à tarde, enquanto conversava com Deus sobre esse texto, foi que o Senhor gerasse em nós um sentimento de sairmos do templo esta noite, quebrando as barreiras que construímos nos relacionamentos, provocando comunhão, provocando reconciliação em amor. Jesus diz em João capítulo 13, versículo 35, que o mundo saberá que nós somos os seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros. Nós queremos que o mundo nos reconheça como discípulos de Cristo, baseado no modelo da roupa que a gente usa, do corte do cabelo que a gente faz, a credencialzinha de membro da igreja, quando Jesus está declarando que a estrutura e a profundidade do nosso relacionamento prega e anuncia o nosso discipulado. Quantas pessoas abandonaram o ambiente da igreja porque foram rejeitados por uma igreja que prega amor, mas rejeita aqueles que ela considera desigual? Pessoas que saíram do ambiente da igreja traumatizadas, feridas, sangrando, porque nós amamos mais a nossa religiosidade do que a alma de quem se aproxima, muitas vezes descabelado, bagunçado, estilhaçado, arrebentado, e que está precisando de socorro e não de correção.
Eu tenho dito para as pessoas onde passo, Brasil afora, e quero que você pegue isso e coloque na sua alma, pelo amor de Deus: se o Evangelho não fizer, ninguém faz. Provoca o seu vizinho e diz para ele aí: se o Evangelho não fizer, ninguém faz. A comunhão daquela igreja, o que gera vida àquela igreja, é o ligamento. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Incrivelmente, embora muitos ramos na videira, todos eles estão ligados ao mesmo caule. Mas é difícil, pastor Josué, haver comunhão entre os diferentes. E quem disse que os dedos da sua mão são iguais? E quem te disse que o lado direito é igual ao lado esquerdo? Entretanto, há comunhão. Os filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe não são iguais. Nem os gêmeos são iguais, ainda que semelhantes ou idênticos. Aprender a respeitar as diferenças preserva o ambiente de comunhão. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Agora vamos observar da igreja primitiva. Incrivelmente, ela tinha comunhão no partir do pão. A Bíblia Sagrada diz, capítulo 2, versículo 46, perseveravam unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa. Em algumas versões diz, partindo o pão de casa em casa. Sabe o que era partir o pão de casa em casa? Na minha casa tem sobra, eu vou levar aquilo que está sobrando na minha casa para a casa do irmão fulano. E na casa do irmão fulano, quando ele recebe, e ele também tem sobra, ele não se sente ofendido porque eu levei. Está pensando que eu preciso? Não. Ele tem sobra, dá graças a Deus e pensa em outro irmão que pode estar passando necessidade e leva. De modo que a mesa de um servia a mesa do outro. E a Bíblia diz que entre eles não havia necessitado algum. Partiam o pão. Sabe, eu vou falar no púlpito. Eu me frustrei esses dias com o projeto Casa de Pão, que foi colocado aqui para os irmãos que têm em casa sobrando trazerem. Coloca aí para quem tem necessidade de chegar e pegar o que precisa. Mas o que estava acontecendo? Gente que não precisa, mas que estava chegando na prateleira do Casa de Pão e pegando todos os pacotes de leite, jogando numa sacola, levando até na bolsa, essa bolsa social que você usa aí para transportar, não sei o que é que a mulher leva em bolsa, mas a bolsa aqui, colocando o pacote de leite dentro da bolsa. Mas, meu irmão, o que é isso? É, pastor, para economizar na feira. Me diz se um indivíduo desse se converteu, se aceitou Jesus como um Salvador. Você tem uma alma esmolética. Sua alma precisa de cura e ninguém te disse, o pastor está dizendo. A Bíblia Sagrada diz que melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quem dá é porque tem. O Senhor me ensinou uma lição. Eu já compartilhei com os irmãos aqui a experiência. Eu vou compartilhar a lição. Eu saí do hospital depois de uma consulta médica cerca de meia-noite, porque passei mal, isso tem alguns meses. Passei na farmácia para comprar o remédio que o médico me receitou. Paguei o remédio com dinheiro e recebi troco. Quando eu saí da farmácia, tinha uma senhora sentada na calçada com um recém-nascido no colo.
E ela disse, me ajuda a comprar o leite do meu filho. E eu respondi no automático, eu disse para ela, não tenho. Eu recebi troco. Ainda que não tivesse o dinheiro para comprar o leite, eu poderia ajudar. Mas eu disse, não tenho. E fui para o carro. E coloquei o cinto de segurança e funcionei o carro. Quando eu funcionei o carro, a voz do bom senso, eu acho que não foi o Espírito Santo, foi a voz da consciência mesmo, que disse assim, miserável, mão de vaca, mesquinho. Você diz que não tem, e você tem. Larga a mão de ser ruim. Eu desliguei o carro, tirei o cinto de segurança, voltei e perguntei para ela qual é o leite que a sua criança toma. Ela não acreditou naquilo. Ela me disse o nome do leite, eu fui lá dentro, peguei o leite, cheguei na porta, mostrei para ela, é esse aqui. Ela disse, sim, é esse mesmo. Já o olho brilhou, clareou, o sorriso veio no canto dos lábios. Eu fui lá e paguei o leite com o troco que eu havia recebido. Eu tinha ou não tinha? Tinha. Paguei com o troco e recebi troco. O troco do troco. Quando eu saí, que eu entreguei o leite para ela, se ela fosse batizada com o Espírito Santo, ela teria falado em línguas. Os olhos marejaram de lágrimas, ela riu e disse, vou dar comida para minha criança. Foi questão de segundos, ela partiu na calçada, levando a criança para dar o leite. Quando eu entrei no carro, agora sim foi o Espírito Santo que disse para mim, quando você diz não ter, tendo, você reivindica sobre si o não ter. Quando você diz que não tem, tendo, você reivindica sobre si o não ter. Aquela igreja partia o pão. Quando você chega no projeto Casa de Pão e pega aquilo que você precisa, você está sendo suprido por uma igreja cujo coração está em comunhão no partir do pão. Mas se você pega sem precisar, você está declarando sobre a sua própria vida o dia que precisará de alguém para colocar pão na mesa. Perseveravam no partir do pão, eles compartilhavam o que tinham, aquilo era comunhão. É pecado ter e não socorrer aquele a quem você sabe que não tem. A comunhão se expressa aqui no partilhar do pão, no partilhar do alimento. Isso é comunhão. No dia que nós começarmos a colocar isso em exercício, nós estaremos evangelizando de maneira natural, diária e cultural, pela cultura, pela prática do amor. Eles tinham comunhão, diz a Bíblia, no partir dos bens. Atos 2,45 diz, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Não é que eles desfaziam o que tinham e saíam torrando. Algumas pesquisas me mostraram que o que há aqui é a disposição de se desfazerem do que tinham para suprir quem não tinha. O amor e a comunhão entre eles era tão autêntico que a propriedade não era mais importante do que a pessoa. Estavam dispostos a ministrarem na vida uns dos outros. Não falta à igreja moderna estrutura de som. Não falta à igreja moderna bons cantores, bons pregadores, mas falta comunhão. Eles tinham comunhão nos relacionamentos. É interessante, eu vou exemplificar. Nós chegamos no nível, presta atenção, você é batista, graça e paz. Você é presbiteriano, a paz.
Você é assembleano, a paz do Senhor. Você é católica, boa noite. Olha que coisa ridícula a gente pratica. Nós monopolizamos a paz e criamos um apartheid da paz. Quem professa a minha fé, eu saúdo com a paz. Quem não professa a minha fé, bom dia, boa noite. Jesus diz assim: onde quer que chegardes, saudai com a paz. E se aquela casa não for digna da paz, não se preocupe, a paz volta para você. Então o que Jesus está nos ensinando é, independente da confissão religiosa de uma pessoa, saúde-o com a paz. Bom dia na paz, boa noite na paz, boa tarde na paz, a paz seja contigo. Aperte a mão do seu vizinho aí e diz para ele: a paz do Senhor seja contigo. A paz do Senhor inunde a tua casa, a paz seja sobre a tua vida, a paz seja sobre a tua alma. Comunhão nos relacionamentos. Eu preciso que a igreja, Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, mude. E nós vamos ministrar para a igreja. Essa essência da vida cristã precisa ser exalada através de nós. Então comece a praticar hoje. Quando você sair de casa, da igreja, quando você for para casa, saúde as pessoas que estão do seu lado. Larga a mão de vir para o culto. Você chega, senta, cultua, vai embora e nem viu quem sentou do seu lado, nem viu quem sentou na tua frente. Que foi uma pergunta sem graça que eu vou fazer aqui. A não ser que quem esteja do seu lado seja sua mulher, seja seu marido. Que aí a pergunta que eu vou fazer, se a sua resposta for não, você vai ter um sério problema. Mas dá uma olhadinha na pessoa do seu lado aí, por favor. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado, direito ou esquerdo. Quantas pessoas aqui sabem o nome da pessoa que está sentada do seu lado? Levanta a mão. Se for seu marido e sua mulher, você diga que não sabe, você vai ver o problema que você arruma hoje. Qual é a dificuldade? A dificuldade é de chegar na igreja e perceber que nós não chegamos no cinema. Quando você chega no cinema e no teatro, você entra rápido para não tomar a visão de alguém da tela ou do palco, e você nem olha para quem está sentado do teu lado. Na igreja é diferente. Você não veio assistir, você veio cultuar. Você não é cliente, você é crente. Você não é espectador, é protagonista. A igreja é corpo, e como corpo precisa se relacionar. Então corrige isso. Saúde quem está do seu lado quando você chega. Saúde quando vai embora. Vamos colocar comunhão em exercício. Comunhão na prática. Eles tinham comunhão no partir do pão, tinham comunhão no partir dos bens, tinham comunhão na oração. Imagina só, você está orando e quando você termina de orar, que você levanta, a pessoa que está do seu lado fala assim: estava orando pelo teu marido, é aquela pessoa? É, assim, ah, mano, desiste, aquilo ali tem jeito não. Pastor pede oração por uma situação no altar, e alguém lá embaixo diz assim: para que orar por isso? E lembrei agora do irmão, estou atravessando o rio para dirigir um culto na ilha, e o barco bateu numa pedra no leito do rio, e começou a entrar água, e lá vai todo mundo, passou de irmão, vamos orar para Deus não deixar o barco afundar. Um pega balde, vai tirando água, o outro vai orando: Deus tem misericórdia, socorre a gente, Jesus.
Quando o pastor chega lá na ponta do barco, está lá irmão Jonas. Estou lembrando agora do profeta. E o irmão está lá na pontinha do barco. Afunda, Jesus, afunda, Jesus, deixa afundar, Senhor. O pastor ouviu aquela oração e disse: meu irmão, lá que você é miserável. Está todo mundo orando para Deus não deixar o barco afundar, e tu está pedindo para o barco afundar, irmão? Que tribulação é essa? E o irmão disse: não, pastor, aqui minha oração, Deus só responde ao contrário. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sinto e tenho sentido constantemente o Senhor chamando-me de volta à oração. Sinto que a igreja precisa desenvolver a prática da oração. Atos capítulo 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona. Quando Pedro, o apóstolo, foi preso em Atos capítulo 12, por ordem de Herodes. Herodes já havia matado a Tiago. E a Bíblia diz que ele guardou a Pedro para matá-lo depois da Páscoa. Mas está escrito no capítulo 12 de Atos, versículo 5, que a igreja se reuniu para orar pelo livramento do apóstolo Pedro. É incrível como nós, muitas vezes, não nos unimos para orar por aqueles que estão enfrentando perseguições e ataques. É a mão de Deus, não foi se meter no problema. Falta comunhão nas orações. Se nós somos um corpo, a tua dificuldade precisa ser a minha. Caso contrário, não é um corpo, é um clube. A igreja da nossa geração precisa mudar. Diga comigo: Senhor, fala de verdade, Senhor, gera em mim comunhão com o meu próximo. Você tem comunhão com a sua sogra? Aí pegou pesado, pastor. Você tem comunhão com o seu cunhado? Você tem comunhão com o teu filho? Você tem comunhão com o teu pai e com a tua mãe? Ou você se sente tão dono da verdade e da razão que não se presta a ter comunhão? Ô igreja, o mundo será contagiado por uma igreja viva, e uma igreja viva não pode ser desconjuntada. Uma igreja viva não pode ser uma igreja dividida. Você vai caminhando na calçada, erra o passo e acerta o bico da pedra do meio-fio, e a unha levanta. Dói até o pensamento. O que você faz? Arranca o dedo? Sim ou não? Não. Você não decepa o dedo. Você está com uma unha encravada que te fustiga. Você enrolou quase um lençol no dedão para calçar o sapato para ir para o trabalho. Aí você chega amanhã no pedicure e diz: passa um serrote, joga fora essa porcaria de dedo porque a unha encravou. É assim que funciona? Não. Por que quando um membro do corpo é ferido nós abandonamos? Por que quando um membro do corpo é ferido nós extirpamos? Por que quando um membro do corpo sangra nós viramos as costas e depois nós arrogamos para nós o título de igreja? Paulo diz aos Coríntios no capítulo 12 que aos membros menos honrosos nós tratamos com maior honra. Aos membros feridos nós curamos,
fazemos o curativo, esperamos que ele se recupere. Comunhão nas orações. Você orou por alguém hoje? Orou por aquela pessoa que você não vai muito com a cara? Eu tenho que fazer essa pergunta. Você orou pelo seu pastor hoje? Você orou pelo seu pastor hoje? Você disse assim: Deus, eu vou para o culto hoje à noite, eu preciso que ele seja usado pelo Senhor. Por isso, tranquiliza a mente dele, derrama unção sobre ele, dá graça, santifica o meu pastor. Falou isso com Jesus hoje? Comunhão. Uma igreja viva é uma igreja que se comunga. Eu estou pedindo ao Senhor que nós vivamos um processo de avivamento pela mudança da nossa essência cristã. Eu tenho visitado templos e capelas de grandes pregadores da história, onde porventura eu vou. Estive esses dias na capela de John Wesley, que foi um dos grandes avivalistas da história no Reino Unido. Me ajoelhei no banquinho, no púlpitozinho onde ele ajoelhava para orar antes de pregar. E a senhora estava explicando, o púlpito de John Wesley tinha 3 andares. No primeiro andar, ele estudava e relia o esboço da pregação que ele ia fazer. Tinha um banquinho e uma mesinha. No segundo andar, um banquinho de oração, onde ele se ajoelhava minutos antes da pregação, para ter um tempo com Deus. E só no terceiro andar, ele ministrava a pregação. E eu me ajoelhei no banquinho do segundo andar e falei com Deus: diz para mim como eles conseguiram revolucionar o Reino Unido numa época tão escassa, precária e difícil. E preciso admitir que um dos segredos era oração, comunhão na oração. É preciso voltar a orar. Nós nos tornamos tão automáticos que a gente não ora mais para dormir. A gente não ora mais quando acorda, levantamos. A gente não ora mais antes das refeições, sentamos à mesa e comemos. A gente não ora mais depois das refeições, não se agradece, terminou de comer, levanta e parte para o mundo. Vou fazer uma pergunta que não precisa de resposta. Quantos de nós tem um tempo exclusivo de oração para se recolher na presença de Deus? Mas eu quero que Feira de Santana seja salva. Mas eu quero que a igreja onde eu sirvo seja uma igreja que floresça. Eu quero que seja uma igreja viva. Como? Eu vou concluir. A gente vai continuar na semana que vem. Eu vou continuar falando nesse texto sobre uma igreja viva. Vamos trabalhar os segredos da igreja primitiva. Mas pelo amor de Deus, não adianta eu falar desses segredos se nós não colocarmos em prática. Finalizando, eles tinham comunhão na doutrina, perseveravam na doutrina. Não havia a discrepância da pregação. O evangelho era ensinado, a palavra era ensinada, a sã doutrina era ministrada. Não havia a necessidade de um pastor pregar uma coisa e o outro voltar despregando o que foi dito. Nós estamos numa miscelânea doutrinária tão violenta que você não sabe mais em que ambiente está. Cada um tem a sua verdade, cada um o seu fundamento.
Quando Paulo diz que Cristo é o fundamento e qualquer um que lançar outro fundamento seja anátema. Comunhão na sã doutrina. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores, porque são eles que hão de dar conta das vossas almas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo. O evangelho já não é mais atendido. Quem é o pastor para definir o que é bom e o que é ruim para a minha vida? Não, o pastor não é ninguém. Mas se o ensino tem fundamentação nas sagradas escrituras, é melhor obedecer do que sacrificar. Comunhão na doutrina é perceber que a igreja não pode caminhar por desvios e inovações que facilitam a vida cristã, mas não levam para o céu. Eu vou continuar defendendo sempre: a Bíblia não pode ser interpretada como qualquer um quiser. Ela tem uma mensagem central e fundamental. Se ela não for aplicada na sua verdade, ela não surte o efeito. E vou repetir algo que eu disse esses dias: Satanás aplaude pregadores que não pregam as sagradas escrituras com lisura, com verdade e com honestidade ao texto que lhe está sendo exposto. Por quê? Porque só o evangelho converte, só o evangelho transforma, só o evangelho renova a esperança, só o evangelho ensina o caminho, só o evangelho revela o pecado e o Salvador que traz redenção. Só o evangelho gera no pecador arrependimento. Eu tenho dito às pessoas por aí: você não precisa, a pessoa se converteu, já vim para cá dizer para ela o que ela pode fazer e o que não pode. Para com isso. O evangelho vai fazer, o evangelho vai fazer. Se a igreja pregar o evangelho, quem ouvir será transformado por ele. Eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no evangelho. De modo que não importa a condição de quem vem ao templo, se é um viciado, se vive uma vida desregrada, se tem costumes e hábitos fora daquilo que a Bíblia Sagrada estabelece como parâmetro, você não precisa ir lá cobrar nada, deixa que o evangelho faz. Se nós anunciarmos a Cristo, se tivermos comunhão na doutrina, haverá transformação. Por isso que Paulo diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Por isso que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero orar contigo agora, e a minha oração contigo agora é para que a partir de hoje nós comecemos a exercitar a comunhão. Nós vamos começar a exercitar a comunhão. Quando você tem comunhão, você não permite falar mal, você não celebra o fracasso do outro. Quando você tem comunhão, você não admite que alguém venha falar mal de outra igreja. Quando você tem comunhão, você não faz acepção de pessoas porque elas são da igreja A, B ou Z, porque você tem comunhão. Eu não posso me comungar com os pecados das pessoas, mas posso me comungar com as pessoas.
Jesus comia com publicanos e alguém lhe acusa de que ele era glutão e comia com pecadores e com as prostitutas. Era uma forma de dizer que Jesus se misturava com todo mundo. Ele não se misturava com os seus hábitos e as suas práticas, mas não isolava ninguém. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero ver a igreja sendo mudada. Eu quero ser mudado pelo poder do Evangelho. E nós vamos colocar comunhão como regra de vida na nossa vida, a partir de hoje, com muito mais evidência. Se coloca de pé, por favor, quem puder. Sua oração a partir de agora é esta. Terça-feira a gente vai continuar falando sobre isso aqui. Uma igreja viva. Diga comigo: Senhor, eu quero congregar numa igreja viva. Diz: Senhor, eu quero ser uma igreja viva. Isto é possível pela comunhão. Ora comigo agora. Pede ao Senhor que gera no teu coração um sentimento de comunhão, de compaixão. Eu havia marcado para atender uma pessoa esses dias que precisava de um aconselhamento e que estava numa crise com outra pessoa. E ela me disse assim: pastor, eu preciso que a reunião seja comigo e com aquela pessoa, porque eu não vou admitir situação X, situação Y. No dia da reunião, a pessoa me escreveu e falou assim: pastor, se o senhor achar por bem, pode suspender a reunião, porque Deus falou comigo que a solução é eu tratá-lo com amor. A solução pode ser apenas esta: tratar com amor. Ó Deus, que abdiquemos das nossas razões e abracemos a tua razão. Eu quero te pedir, Senhor, e eu te peço agora, como aquele a quem o Senhor usou para pregar esta noite, não deixe essa pregação voltar vazia. Faz com que aqueles que me ouviram hoje, que me ouviram agora, invistam em comunhão. Comunhão no corpo de Cristo. Eu te peço, Senhor querido, aquela pessoa que diz assim: saí da igreja porque não vou com a cara de, porque eu não vou continuar congregando com, que isto seja corrigido. Que a comunhão seja o exalar do perfume de Cristo, nos identificando como membros do corpo. Que toda rixa, contenda, partidarismo, facção seja rompida no ambiente da tua casa. O apóstolo Paulo diz que tudo isto é manifestação de obras da carne. E nós te pedimos agora, Senhor, que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Que a nossa alma seja visitada pela comunhão. E de hoje em diante, Senhor, o nosso coração seja nutrido por esse sentimento de aliança que temos em Cristo Jesus. Aliança selada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, eu peço que esta igreja, a igreja a quem o Senhor me dá o direito de pastorear, que esta igreja pratique comunhão. Que esta igreja desenvolva comunhão. Todo grupinho de preferência, toda panelinha de relacionamentos, que seja desfeito, Senhor, porque nós somos um corpo. Porque nós somos um corpo.
corpo. Senhor, porque nós fomos chamados para uma vida de relacionamento como membros do mesmo corpo. Cura-nos, sara-nos, restaura-nos, nos ensina a respeitar a tua igreja. Nos ensina, Senhor, a respeitar aquela igreja que não tem a mesma placa que a minha, mas que isso não a define por diferente, porque a igreja, antes de ser institucional, é espiritual, antes de ser organização, é organismo. Nos ensina a valorizar e a respeitar isto, Senhor. Gera comunhão no corpo, nós te clamamos. Se for possível, estenda as suas mãos e ore pela pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Se você conhece a pessoa e tem proximidade, pode colocar a mão no ombro. Se é o esposo com a esposa, pode orar abraçados, fiquem à vontade. Mas vamos agora clamando ao Senhor que isso seja ministrado em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra as diferenças, Senhor, e as barreiras.